Aleluia. De pé como você está, vamos ler a palavra do Senhor que diz, está em Isaías 1:19, você pode ler comigo, vamos lá? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos dizer de novo? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O versículo seguinte diz assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então ore comigo: Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, Senhor, porque o Senhor prometeu, e o Senhor disse que se nós quisermos, e se nós Te ouvirmos, vamos comer o melhor dessa terra. Oh meu Deus, em nome de Jesus, leva-nos para essa dimensão de audição espiritual, onde nós desfrutamos do melhor dessa terra. Oh meu Pai, em nome de Jesus, não permita que o nosso coração se rebele. Oh Deus, ainda que seja de maneira silenciosa, ainda que seja de maneira omissa, liberta o nosso coração, Senhor, e que o nosso coração seja sensível à Tua voz, sensível ao Teu toque, sensível, Senhor, e buscador dessa voz, aquele que busca escutar a Tua voz. E assim, Senhor, nós possamos desfrutar aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida, e a espada nunca precise devorar as nossas vidas, nem nada que nos pertence. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém. Pode se assentar. O tema da palavra hoje é: comereis o melhor ou sereis devorados. Qual o tema da palavra? Comereis o melhor ou sereis devorados. Qual a sua opção? Qual que você escolhe? Lógico que todos nós queremos o quê? Comer o melhor. Uma das coisas que eu mais gosto é chocolate. Não sei se alguém mais gosta de chocolate por aí. Quem gosta de chocolate? Não, levanta a mão, só quem gosta de chocolate. Vamos ver, ali tem um grupo, ó. Tem um grupo que gosta de chocolate. Tem mais gente que gosta de chocolate por aí? Agora alguns levantaram. Não, eu vou dar para quem levantou primeiro aí, ó. Desse que foi pouco, que é, ó, só para quem foi levantando. Vamos ver aí. Uma das coisas que eu mais gosto é chocolate. Eu acho chocolate uma bênção, né? Chocolate assim, ainda mais se é um sonho de valsa, minha gente. Sonho de valsa faz uma diferença, não faz não? O pessoal dali está com ciúme, ó. E vocês? Ninguém aqui gosta não, né? Ah, não, foi muito desanimado. Ali tem um pessoal que gosta. Ainda tem, ó, tem gente aqui, ó. Muito bem, gente, o Senhor coloca essa opção, Ele diz: você pode escolher comer o melhor ou ser devorado. E algo que eu entendi é aquilo que a palavra de Deus diz. Ele está dizendo: se você quiser me ouvir, você vai comer. Ou seja, ouvir a voz de Deus alimenta a vida, alimenta a esperança, alimenta a fé, alimenta tudo. A Bíblia diz: a fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Diga comigo: a fé vem pelo ouvir. Então é tão poderoso isso, é tão poderoso porque ouvir a Deus alimenta a nossa vida, traz essa perspectiva diferente, essa transformação. O que você necessita, a vida que você precisa, ela é trazida através da voz de Deus, da palavra de Deus. E não ouvir a Deus traz o devorar da espada, é o que a Bíblia diz. Se você quiser e ouvir, vai comer o melhor dessa terra. Mas se você não quiser, e se você for rebelde, e se você não quiser ouvir, então a Bíblia diz: sereis devorados pela espada. Diga misericórdia. Sereis devorados pela espada, porque o não ouvir a Deus, ele vai destruindo tudo aquilo que é bom em nós.
O que faz com que o bem cresça é escutar a voz de Deus, é estar atento à voz de Deus. A palavra em Mateus 4,4, Jesus, ele porém respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da onde? Procede da onde? Da boca de Deus. O homem não vai viver da pizza, do chocolate, por mais gostoso que seja. O homem vai viver da palavra que procede da boca de Deus, aquilo que vem da boca de Deus. Então a vida depende da nossa habilidade de ouvir a Deus. Alguém está me ouvindo? A vida depende de quê? Como está a sua habilidade de ouvir Deus? Como está a sua afinação para ouvir a Deus? Como está a sua capacidade de escutar a Deus? O texto que Jesus faz referência, porque Jesus diz está escrito, em Mateus 4,4, Jesus diz está escrito, ele está citando um texto já escrito na palavra, e que faz referência a um tempo onde Israel aprendeu a depender totalmente da voz de Deus. O texto a que Jesus se refere está em Deuteronômio 8, versículo 3. É esse texto que Jesus está citando. É quando Deus, a palavra de Deus diz, em Deuteronômio 8, versículo 3, Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome, e Ele te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender. Diga comigo, para te dar a entender. Deus queria que as pessoas entendessem, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Diga amém. Então, esse texto está provando que Deus levou o povo ao deserto, e Deus permitiu que o povo sentisse fome. Então, eles aprenderam a depender de quem? De Deus. Eles aprenderam a depender de Deus, aprenderam a depender, a ouvir a voz de Deus, a buscar a voz de Deus, a buscar a direção de Deus, a buscar o controle de Deus, a buscar a sabedoria que vem de Deus. A Bíblia diz, para te dar a entender. Foi por isso que Deus permitiu tudo isso, para que você aprendesse a ouvir, para que você aprendesse que não é do pão físico que o homem vive, não é do salário que você ganha, não é do emprego que você tem, não é a comida que você come, mas você viverá de tudo aquilo que procede da boca de quem? Do Senhor. A espada que devora aqueles que não ouvem a voz de Deus é real, é muito real. Em Levítico 26, a Bíblia fala dos níveis de maldição que acometem aqueles que não dão ouvidos à voz do Senhor. Em Levítico 26, começa uma descrição, e o primeiro nível já é terrível. Quando a gente começa a ler o primeiro nível de Levítico 26, o que acontece com quem não ouve a voz de Deus, a Bíblia diz, mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, é o versículo 14, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto, eu porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, e que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde, semeareis em vão a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e os que vos aborrecerem, assenhorar-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Diga misericórdia. Olha, é terrível só o primeiro nível de quem não aprende a escutar a Deus, quem não escuta a Deus. Levítico 26, do versículo 14 até o 17, fala desse primeiro nível, mas não para aí. A Bíblia mostra um segundo nível das pessoas que não ouvem a Deus. Versículo 18, Levítico 26, 18, a Bíblia diz, se ainda assim, com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. No versículo 19 diz, quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro, e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão seu fruto. Diga misericórdia.
Veja como a coisa vai aprofundando, a espada vai entrando e devorando tudo, a maldição vai chegando. Lemos o primeiro nível de maldição, o segundo nível de maldição, mas a palavra de Deus diz que ainda há um terceiro nível de maldição sobre aqueles que não escutam a voz de Deus. Versículo 21, Levítico 26, versículo 21, e se contrariamente para comigo, e se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Lembra que já tinha falado 7 vezes mais? Já tinha ou não? Agora é o 7 sobre aquele 7. Ele vai fazer 7 vezes pior o que ele já fez 7 vezes ruim. Versículo 22 diz: porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Diga misericórdia. O quarto nível ainda tem, pastor, tem um quarto nível de maldição, para quem não ouve, tem sim. Levítico 26, a Bíblia diz ainda, no versículo 23 em diante: se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andares contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. É a terceira vez que ele multiplica por 7 a maldição. Então diríamos que está uma maldição multiplicada por 21. Mas é mais do que isso, porque se ela já havia sido multiplicada por 7, agora ela é multiplicada por 7, ela é multiplicada por 7 de novo, nós temos uma maldição enorme. Versículo 25 diz: trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Versículo 26, quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o pão num só forno, e vos-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Vai faltar comida. Quinto nível de maldição. Pastor, ainda tem mais um. Não, pelo amor de Deus, pastor, já não é suficiente o tamanho da praga de quem não escuta Deus. Olha o que está escrito, versículo 27 em diante, Levítico 26, versículo 27, se ainda com isso me não ouvirdes. Como é que vocês podem ler o início desse versículo? Se ainda com isso me não ouvirdes, se vocês continuarem sem me escutar e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas, destruirei os vossos altos, desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, e a minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembaiarei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará dos seus sábados, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Versículo 36, quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge de espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Diga misericórdia. Eu nunca vi nenhum texto na Bíblia que fale tão forte sobre maldição. É uma maldição multiplicada por 7, por 7, por 7, por 7. É como se Deus dissesse: eu vou destruir até não sobrar nada em você, até não ter mais nada para ser destruído, até não existir mais nada para ser destruído, e ainda você será atormentado em cima do nada que não foi destruído, por não
ouvir a voz de Deus. Baseado nesse texto, eu posso dizer enfaticamente que uma das coisas mais terríveis da terra é não escutar a Deus. Que uma das piores coisas que pode acontecer nessa vida é não ouvir Deus. E quantas vezes nós estamos seguindo a nossa vida como se não precisássemos escutar. A gente lê a Bíblia porque alguém mandou, lê quando lembra, quando sobra tempo. A gente toma nossas decisões sem consultar a quem? A Deus. A gente vai agindo e vai fazendo e vai operando e vai vivendo a vida, ainda pedindo a Deus para abençoar o que a gente faz, sem depender dEle. Ainda dizendo: Deus, abençoa o meu caminho, abençoa o meu emprego, abençoa o que eu estou fazendo. Mas Deus está olhando para nós e está dizendo: peraí, que momento você parou para me ouvir, para eu poder te mostrar o que é melhor para você, para eu poder guiar você, para eu poder dirigir você, porque se nós chamamos Deus de Senhor, precisamos buscar o comando dEle, ou não? Sim ou não, gente? Ele é teu Senhor? Quantos têm a Deus como seu Senhor? Se Ele é teu Senhor, eu tenho que buscar o comando dEle. E a pergunta, então, mais importante nessa manhã seria: como eu posso ouvir o Senhor? Alguém quer aprender algumas chaves para ouvir a Deus? Sim ou não? Então vamos aprender algumas chaves básicas, mas que vão nos ajudar a entrar nesse caminho, o caminho da bênção, o caminho de escutar a Deus. Quantas pessoas já me disseram: pastor, se eu tivesse ouvido antes a palavra de Deus, eu não tinha feito as coisas que eu fiz. Se eu tivesse escutado antes, se eu tivesse aprendido antes, se eu tivesse recebido antes, pastor, quantas pessoas já me disseram: eu não teria me separado, eu não teria me divorciado, eu não teria acabado com o meu casamento, eu não teria acabado com a minha vida, se eu tivesse ouvido. Como ouvir ao Senhor, pastor? Primeiro, número 1, retire o quê? A separação. Retire a separação. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, versículo 2. A palavra de Deus está dizendo que os pecados bloqueiam a comunicação com Deus. Os pecados bloqueiam nossa comunicação com... Onde eu preciso começar então? Retirando o que bloqueia a minha comunicação. O que bloqueia a nossa comunicação, nos impede de ouvir a Deus, de falar com Deus, de ter um relacionamento com Deus, é o pecado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é remover essa separação. É possível remover essa separação ou não? Completamente. Não só é possível, como é o que Deus quer. A Bíblia diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Elas estão aí separando. Mas a Bíblia também diz, em Levítico 26:40, a continuação do texto que nós lemos falando da maldição, o versículo seguinte diz: mas se o quê? Se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo. Olha o que Deus está falando. Ele está falando: eu sei que vocês não me ouviram, não me deram atenção, fizeram coisas erradas, estão vivendo com comunicação cortada comigo, mas se vocês tomarem essa decisão de confessar os seus pecados, se vocês tomarem essa decisão de se arrepender dos pecados que cometeram e se voltarem para mim, aí a promessa de Deus é linda. Na continuação ele traz a sua promessa, ele diz, olha aqui,
para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e eu os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, como dizendo: Senhor, obrigado, Senhor, eu sei que tudo que passou de ruim na minha vida, eu mereci, porque eu não te escutei, eu não te obedeci, eu nem não dei atenção à tua voz. O Senhor diz: se você confessar e se humilhar, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Diga amém. Deus está dizendo: eu vou me lembrar das coisas boas que eu prometi. Isaías 1,18, a Bíblia diz: vinde pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Diga amém. Deus está dizendo: não tem, ainda que os teus pecados sejam terríveis, vem, confessa, arrepende. Você pode começar uma nova história. Você pode restaurar a conexão com Deus, quando você confessa os seus pecados e se humilha diante dele e diz: meu Deus, eu preciso te ouvir. Número 2, silencie as outras vozes. Sabe, quando nós queremos ouvir a Deus, vamos ter que calar outras vozes. É impossível escutar a Deus enquanto outras vozes estão falando alto, enquanto outras vozes estão pelejando pela nossa atenção. E quando eu falo de outras vozes, eu estou falando dos seus próprios pensamentos, das suas opiniões, dos seus desejos e até das opiniões de outros. E quando nós queremos ouvir a Deus, meu pai ele me criou com muita seriedade, eu já contei isso para vocês. E meu pai, ele era tão sério, que ele dizia assim para mim: não me peça conselho se você não for fazer o que eu vou te orientar. Se você já sabe o seu caminho, siga e faça. Mas se você vier me consultar, você está obrigado a fazer o que eu vou te dizer. Porque muitas vezes nós falamos assim: fala, Senhor, fala. Mas a gente vai checar com a nossa opinião, com a opinião de outros, e de repente a opinião mais bonita entre a de Deus e todas as demais nós vamos escolher. Alguém está me compreendendo ou não? E Deus diz: sabe o que? Eu não vou desperdiçar minhas palavras com você. Eu não vou desperdiçar, porque eu sei que tudo que você vai fazer é colocar a minha palavra entre as milhares que você tem. Você tem seus pensamentos, você tem as suas razões, você tem os seus desejos, você tem as opiniões de outras pessoas. Tem que silenciar as outras vozes. Provérbios 3,5, a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não se baseie, não se firme no seu próprio entendimento. Você acha que você já sabe, mas você não sabe. A Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o final são caminhos de quê? De morte. Nem tudo que reluz é ouro. As aparências enganam. E poderíamos continuar citando tantos provérbios populares que só condizem com aquilo que a Bíblia diz. O teu entendimento não é a última palavra. Embora você seja uma pessoa inteligente, dotada de uma boa mente, você precisa desejar ouvir a mente do Senhor, que é muito superior à sua. 2 Coríntios 10,4, a Bíblia diz: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas ou enganos, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento a quê? A obediência levando cativo o pensamento à obediência de Cristo, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. A Bíblia está falando que nós vamos levar cativo tudo isso a obedecer a Cristo. Meus pensamentos têm que se curvar, a minha voz mental tem que silenciar, as minhas compreensões, preconceitos, tudo isso tem que
calar para que eu escute a voz de Deus. Muitas vezes Deus vai falar coisas que são ilógicas, sim ou não? Exemplo, Moisés na frente do Mar Vermelho, diga ao povo de Israel que marche. É lógico? É lógico? É lógico, gente? Marchar para dentro de um mar com um povo, com um bebezinho, com tudo na mão? Diga ao povo de Israel que marche. E quando eles pisam as águas, a Bíblia diz que as águas se abrem. Mas é ilógico. Provérbios 16, 9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A atitude mais sábia de um ser humano é buscar a direção de Deus, porque no final das contas, só Ele sabe para onde estamos indo. Nós não sabemos. Podemos fazer planos, podemos fazer tantas coisas, mas só Ele sabe para onde estamos indo. Faça uso da autoridade que o Senhor lhe conferiu também, para silenciar a voz do inimigo. O diabo também tem uma voz. Quando ele falou com Eva, no jardim do Éden, aquela pequena conversa de Eva com a serpente, trouxe a destruição da humanidade. É possível e necessário calar a voz do inimigo o tempo todo. A Bíblia diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele, em outras palavras, obedeça a Deus, submeta-se a Deus e resista ao diabo. Satanás, eu não vou escutar a tua voz, eu não quero saber a sua opinião, eu não quero saber o que você pensa da minha vida, do meu casamento, nem do meu futuro, eu não quero saber nada do que você tem para dizer, diabo. Eu não tenho conversa com você. Tem um que eu quero ouvir, é Deus, o verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que me criou e me fez. Terceiro, espere com confiança. Salmo 5, versículo 3, a Bíblia diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração, e fico esperando. Eu falo contigo, Senhor, e eu fico esperando. A maioria das pessoas ora, e quando Deus ia falar, a gente já saiu. A maioria das pessoas gasta seu tempo de oração só falando. E é importante, nós temos que falar. Mas comunicação é uma via de mão dupla. Eu falo, mas eu também escuto. Eu preciso ouvir. Aliás, eu preciso mais ouvir do que falar, ou não? Sim ou não? Então o salmista diz: eu apresento a minha oração e fico esperando. Eu não saio correndo. Eu apresento a minha oração e eu desenvolvo a minha audição espiritual. Sim, Senhor. Você sabe que quem ouve a Deus até muda a oração? Muda ou não? Porque a gente faz muita oração besta, que não serve para nada. A gente faz muita oração que a Bíblia diz que a gente nem sabe o que está orando. Mas ouvir a Deus é tudo. Sim, Senhor. De repente Deus diz: calma, calma. Tudo isso que você está fazendo, tanta força, não é por aí. Vai pelo outro lado. Muda a direção, é para cá, é assim. Espere com confiança. Confiança de que Ele vai falar. Diga quem está ao seu lado: Ele vai falar. É promessa dEle falar com você. É alegria dEle falar com você. É prazer dEle falar com você. Mas você precisa esperar. Quarto, esteja atento. Jó 33, 14, a Bíblia diz: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Deus fala o dia todo.
Deus fala o tempo todo. Deus tem direção para todas as áreas da sua vida. Você pode dizer para alguém do seu lado: Deus tem direção para todas as áreas da sua vida? Quantas áreas? Quantas? Área financeira, Deus tem direção? Tem ou não? Familiar, ministerial, em todas as áreas. Sentimental. Mas diz a Bíblia, mas o homem não atenta. O homem não põe atenção. Ele não está voltado para ouvir. E essa falta de atenção gera surdez espiritual. A continuação do texto em Jó 33, 15 e 16, em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Versículo 17 em diante, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar sua alma da cova e a sua vida de passar tem a ver com o texto que nós lemos no início? Tem a ver com o texto de Levítico 26? Tem tudo a ver. Ele fala para você não passar pela espada, para que a sua vida não seja devorada. Mas você tem que estar atento. Deus vai falar da maneira que Ele quiser. Não é você que determina a maneira que Deus vai falar. A sua missão é estar atento, sensível, ouvido aberto. Deus fala através da Bíblia. Eu diria que essa é a maneira número 1. Concordam comigo ou não? Porque a Bíblia é o quê? A Bíblia é a palavra de Deus. É aqui que Ele fala. Então Deus fala através da Bíblia. Deus fala em voz audível, já falou muitas vezes, sim ou não? Não que tenha sido a minha experiência pessoal, porque a minha experiência pessoal de ouvir a Deus não é ouvir uma voz audível. Eu não me lembro que tenha ouvido a voz audível do Senhor, mas sim que tenha recebido a convicção interior, que é outra maneira de Deus falar. Ele fala em visões, em sonhos. E a convicção interior é aquele lá no coração, aquele sentimento, aquela convicção dentro do seu coração, falando algo, sem voz. Mas você sabe que é Ele. Faz isso. Faz aquilo. Por aí não. Agora sim. Hoje eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer aquilo. Então, aquela convicção interior, que para mim é uma das maneiras mais nítidas pelas quais eu tenho escutado a voz do meu Deus. E quando Ele fala, eu sei que é Ele, porque eu já afinei os meus ouvidos. Mas a nossa função é estar atento, seja qual for a maneira que Ele quiser usar, seja através da Bíblia, seja através de uma voz audível, de sonhos, de visões, ou da convicção interior, ou qualquer outra maneira. Ele já usou uma mula ou não? Já ou não? A mula de Balaão falou? Falou. Deus abriu a boca dela. Já escutei história de gente que ouviu o galo. Deus usou o galo para falar. Quem sou eu para dizer que não? Não foi comigo, mas foi com alguém. E aí? Deus pode usar uma árvore para a pessoa entender algo? Sim ou não? Pode usar um cachorro e a pessoa entender uma coisa que ela não estava entendendo? Deus usa muitas maneiras. Eu tenho que estar atento. Quinto, revise se você obedeceu a última palavra que Deus lhe deu. Muitas pessoas estão bloqueadas na sua comunicação com Deus, porque Deus falou e elas não obedeceram.
E quando Deus fala e uma pessoa não obedece, fica uma quebra. Fica o quê? Uma quebra. Como eu posso voltar a ouvir Deus de novo? Lembre-se da última vez que Deus falou com você. E se ainda há como obedecer o que Ele disse, obedeça. E você vai ver que você vai voltar a escutá-lo. Alguém está me entendendo ou não? Você vai voltar a escutá-lo, apenas por ter voltado ao lugar onde Ele falou, e você não havia escutado. E se você voltar àquela posição de dizer: meu Deus, o Senhor falou, eu não te ouvi, eu não te dei ouvidos, eu não te obedeci, mas eu quero agora restaurar a minha comunhão contigo, eu te peço perdão, e eu estou hoje determinado em meu coração, eu vou te obedecer. Pá! Destampa a comunicação. Sexto, nunca renuncie sua comunicação direta com Deus. Nunca renuncie o quê? Sua comunicação direta com Deus. O que significa isso, pastor? Nenhum servo de Deus deveria ser guiado por profetadas. Nenhum servo de Deus deveria ser guiado por videntes. E aqui, pelo amor de Deus, eu não estou aqui menosprezando nada disso. Eu só estou dizendo que Deus, Ele guia a cada um de nós. E toda palavra que vem de outros, toda palavra de Deus que vem por outras pessoas, para nós, deveria confirmar o que Deus já falou com quem? Conosco. Se eu renuncio à minha comunicação direta com Deus, eu posso me tornar marionete de falsos profetas. Sim ou não? Quantas vezes nós já vimos isso? Falsos profetas, ou pessoas que até são os Balaãos da vida. Pessoas que desenvolveram uma comunicação com Deus, e até foram usados por Deus em algumas vezes, e agora começam a usar esse dom como instrumento de manipulação. Quantas pessoas se acostumaram, quando precisam de uma direção, a ligar para a irmã fulana orar. Não é a pessoa que ora, liga para a irmã fulana orar. Eu vou ligar para a irmã fulana, que a irmã fulana é mulher de oração. Tá, e você é mulher de quê? Mulher de safadeza? Tem alguém que vive a vida com Deus por você? Isso é relação com Deus? Isso é vida com Deus? Vou ligar para a irmã fulana, que ela é mulher de oração e jejum. Ela é mesmo, para ela. E você precisa ser para você. Ah, mas eu preciso de uma direção de Deus. Então pague o preço da direção. Vá orar, vá ler a Bíblia, vá se santificar, siga os conselhos que nós estamos dando nessa mensagem. Tira a separação, tira o pecado, tira as coisas erradas que entraram de alguma maneira, e restaure a sua comunicação direta. Nada mais profundo e mais forte do que o momento onde Deus chega e fala conosco. Isso muda a nossa vida. Pastor Lau pode ser usado para me dar uma palavra profética? Pode, mas deve confirmar o que Deus já falou comigo. Deve vir corroborar aquilo que Deus já estava movendo em mim. Alguém está me compreendendo ou não? Não é agora Deus me dirigindo através de um instrumento externo, não. Quando Deus me mandou estudar inglês nos Estados Unidos, era uma ordem muito louca. Acordei 5 e pouca da manhã com uma voz: vá para os Estados Unidos, 6 meses estudar inglês, e leve sua família. Acordei minha esposa, porque eu sei quando ele fala.
Acordei minha esposa, eu disse: Deus falou comigo. Deus mandou a gente estudar 6 meses inglês nos Estados Unidos. E ela disse: que é isso, amor? Que coisa é essa? Que coisa doida! A gente vai deixar a igreja? Vai deixar aqui e a igreja vai ficar como? Está maluco? Falei: não, amor, eu tenho certeza que foi Deus. Ah, não, amor, se foi Deus, Deus vai confirmar isso, não é possível. Olha, isso é uma coisa muito séria. Você está pensando na seriedade do que você está dizendo? Durante o dia, recebo um telefone, um telefonema de um profeta. Pastor Lau, Deus manda dizer que Ele quer que você passe 6 meses nos Estados Unidos estudando inglês. E Deus me mostrou o lugar, é um lugar assim de montanhas e termina no mar. Quando a voz profética chegou, Deus já tinha falado comigo. Alguém está me entendendo ou não? Completamente diferente de agora um profeta me ligar e dizer assim: olha, largue tudo, Deus está mandando dizer. Espera aí, calma aí. Deus está mandando dizer que ele não tem meu telefone? O meu telefone com ele está cortado? Alguém está me compreendendo ou não? Tem muita gente com o telefone cortado com Deus, hein? Muita gente com o telefone cortado com Deus. Não tem comunhão com Deus. E como não tem comunhão com Deus, não escuta Deus. Aí precisa de profetada. Não renuncie sua comunicação direta com Deus. Outras pessoas podem ser usadas por Deus para falar com você, confirmando o que Deus já te disse. 7. Tem espaço para mais aí, gente? Vocês querem aprender mais ou não? Alguém aí está interessado? 7. Não saia revelando o que Deus lhe falou enquanto Ele não lhe disser para fazer isso. A primeira tendência, quando você escuta Deus, é contar para Deus e o mundo, né? Até para Ele mesmo que acabou de falar, você quer contar? Olha, Deus falou comigo. Calma. Me lembro quando meu filho Lau chegou para mim e me disse: pai, Deus falou comigo que a Sara é minha esposa. Eu falei: meu filho amado, você tem certeza que escutou a voz de Deus? Foi Deus mesmo falando com você, meu filho. Meu filho vai orar mais. Aí ele volta: pai, Deus falou mesmo. Eu falei: então não fale para ninguém não, calma aí. Não fale para ninguém. Você vai buscar a Deus, você vai clamar ao Senhor. Se é de Deus, Deus vai mover essas águas aí. Mas pelo amor de Deus, não destrua o relacionamento do seu pai com o pai dela. Essa menina, em cada país tem gente que diz que Deus falou com eles, que ela vai ser a esposa deles. Cada país que eu vou, tem lá as pessoas que já dizem aí que Deus falou com eles. E agora você diz, e alguém está errado e alguém está certo nessa história toda. Guarda silêncio. Ele guardou silêncio. Ele orou 2 anos orando, até que Deus moveu as águas. E na verdade ele tinha ouvido Deus, ou não? Tinha ou não? E eu vou ganhar minha segunda netinha agora, né? Em agosto nasce minha segunda netinha. Eu estou muito feliz, glória a Deus. Mas não saia revelando. Você pode estragar as coisas se você sair contando para todo mundo, falando para todo mundo, contando para pessoas que nem devem saber, ou que devem saber, mas não agora. Nem todos estão preparados, e muitas vezes o que Deus nos fala não é para todos. A tentação de sair falando pode fazer cair em orgulho, ostentação e pecado,
que nos afastam da comunhão com o Senhor. Diga misericórdia. Pastor, o senhor está ensinando isso? Sim, querido, aprendi em situações onde eu espero que você não precise passar. Tem coisa que Deus fala só para você. Tem coisa que Deus fala para você e sua família. Tem coisas que Deus fala para você e para mais uma pessoa. E tem coisa que Deus fala para você falar para todo mundo. Mas você precisa ter sensibilidade para entender cada uma delas. Oitavo, se são palavras diretivas, aguarde confirmação. São palavras diretivas, e aí muitas pessoas não entendem que Deus nos conhece. E Ele sabe da nossa luta para afinar o ouvido para a voz dEle, sabe ou não? E Deus é misericordioso e amoroso. Então, quando você recebe uma direção de Deus, uma palavra diretiva, é uma palavra que vai mudar o rumo. É uma palavra do tipo assim: saia do emprego. Isso é uma palavra séria ou não? Muito séria. A pessoa vai fazer de qualquer maneira, de qualquer forma? Não. Ela pode e deve buscar de Deus o quê? Confirmação. Será que eu escutei direito? Senhor, eu ouvi direito? Isso vem de Ti? É o Senhor mesmo quem está me guiando? Nessas decisões mais sérias, Deus usa pessoas sensíveis para confirmar algo que Ele já está nos dizendo. E eu tenho certeza que nunca Deus falhará em trazer a confirmação que você precisa. Os 3 reis magos, a Bíblia conta que eles foram guiados por Deus, recebendo a mesma direção e chegando ao mesmo lugar, mesmo estando em lugares completamente diferentes, mas eles chegaram ao mesmo lugar. O princípio dos 3 reis magos é o princípio de que o nosso Deus é tão poderoso que quando se trata de decisões, palavras diretivas, decisões muito sérias na nossa vida, Deus é misericordioso e Ele trará confirmação através de outras pessoas e através de outras circunstâncias, para que você saiba que é Ele mesmo quem está te guiando. Amém? Eu sei que o Senhor conduzirá. 9, aprenda a ouvir a voz de Deus através das... Deus fala através das circunstâncias? Sim ou não? Muitas vezes. Eu digo a vocês, muito crente arrombando porta que foi Deus que fechou. Muito crente quebrando o cadeado que foi Deus que colocou. Muito crente forçando caminhos que Deus queria que não fossem seguidos. Eu sofria muito quando acontecia uma coisa ruim. Não sei como são vocês, né? Eu ficava machucado. Bateram no meu carro. Ah, meu Deus, bateram no meu carro. Ai, que coisa horrível. Ai, que... Perdi o voo. Mas eu perdi o voo, meu Deus. O capeta, o demônio do inferno. Será? Será que foi o demônio? Ou será que Deus estava fechando essa porta? Ele estava dizendo, calma aí, não quero que vá nesse voo. Ai, e aqui pelo amor de Deus, eu não estou aqui agora querendo justificar todas as circunstâncias. Eu não estou dizendo que você não pode orar contra uma circunstância ruim. Eu não estou dizendo que o diabo não pode lutar, e às vezes é luta mesmo espiritual. Mas eu estou dizendo que muitas vezes Deus fala através das circunstâncias. E às vezes Ele está tentando nos orientar e nós não estamos percebendo. Diga comigo, meu Deus, dá-me sensibilidade à Tua voz, a graça de crer no Deus que está dirigindo a minha vida.
Você crê no Deus que está dirigindo a sua vida? Quando eu perco um voo, eu falei, pastor César, quando o senhor perde um voo, ele diz, todas as vezes que eu perdi um voo é porque Deus não queria que eu fosse. Me lembro de chegar na minha casa, e a minha casa tinha sido roubada. E eu estava chegando da igreja, do culto, de pregar. E o primeiro questionamento que vem, ele fala assim, Senhor, eu estava lá na tua casa pregando e o Senhor estava onde? Eu estava lá trabalhando para o Senhor e o Senhor... Deus me disse, não faça perguntas erradas. Muito mais tenho eu para te dar do que o diabo para tirar. Vocês acham que eu fiquei mais pobre depois que eu fui roubado? Fiquei mais pobre? Não, irmão. Deus quer mudar nossa mentalidade. Deus quer nos ensinar através das circunstâncias. Deus quer que nós, através das circunstâncias, possamos dizer, Senhor, o que queres falar comigo através disso? Diga para quem está do seu lado, diante das circunstâncias, pergunte para Deus, amém ou não? O que queres falar comigo através disso? Eu e minha esposa passamos um momento difícil, numa situação onde nós vivemos, estávamos numa viagem, e foi uma situação de triste que a gente passou, a gente ficou sofrido, os dois sofridos ali, com aquela situação que a gente viveu, e a gente começou a perguntar, Senhor, o que queres falar conosco, através disso que o Senhor permitiu? Quanto Deus nos falou, né, meu amor? O quanto nós nos ajoelhamos, e entendemos coisas que nós nunca havíamos entendido, por causa das circunstâncias. Estou quase terminando. 10º, seja sensível a quê? Aos pormenores. O que é isso, pastor? Tem gente que escuta Deus e sai correndo. Não procura entender os detalhes, não busca os detalhes de Deus. Por exemplo, se Deus manda uma pessoa sair de um trabalho, deve ter mais detalhes aí ou não? Sim ou não? Deve ou não, gente? Lógico. Senhor, quando? Senhor, de que maneira eu saio? Senhor, então, como é que eu vou proceder isso? Então, tem que ser sensível aos pormenores. Deus nos dirige nos mínimos detalhes. E quanto mais buscamos ouvir a orientação divina nos mínimos detalhes, mais eficientes nós seremos. Quantas pessoas que estragaram as coisas, porque começaram a obedecer a Deus, mas obedeceram sem entender os detalhes. Fizeram de uma maneira grossa. Ai, Deus me mandou sair. Olha, eu já estou ligando. Chefe, não vou mais trabalhar amanhã. Calma aí. É assim que Deus mandou sair? Você tem certeza que é dessa maneira? A coisa certa, no lugar certo, junto com as pessoas certas, no momento certo, na sequência correta, sob a liderança certa, aplicando o método certo e com a atitude correta. Poxa, pastor, agora o senhor complicou a nossa vida, hein? Não compliquei. Fala, Senhor, por favor, perdoa a ignorância desse humilde servo. Eu preciso de detalhes. Eu preciso de quê? De detalhes. O senhor pode me explicar para esse jegue não errar o caminho? O senhor pode me explica aqui, Senhor? Me mostra aqui como é que eu faço, para que lado que eu sigo? 11º, vamos lá. Pratique ouvir a voz de Deus até que se torne cada vez mais fácil. Quando uma pessoa que você conhece e ama te liga, você pergunta quem é? Pergunta?
Por que você não pergunta quem é? Você sabe, pela voz você sabe. Quando ele fala, eu digo para minha esposa: amor, ele falou. Eu sei. Eu já ouvi tantas vezes, eu sei. Quando ele fala, como é que ele fala. Eu sei o tom da voz dele. Então pratique ouvir a Deus até que se torne cada vez mais fácil. Será como atender o telefone e reconhecer de imediato a voz daquela pessoa que tanto amamos. O profeta Samuel, quando começou a ouvir a Deus, a voz de Deus, ele pensava que era o sacerdote Eli. E Deus chamava Samuel, e lá Samuel ia para onde? Para o sacerdote Eli. Me chamou, meu Senhor. E Eli: não chamei não, menino, vai dormir. Daqui a pouco o Senhor: Samuel. Aí Samuel de novo buscava o sacerdote Eli. Por fim o sacerdote entendeu que era Deus. Falou: ei, menino, é Deus que está falando com você. Quando ele falar de novo, você vai responder: fala, Senhor, que o teu servo... Aqui tem um servo que escuta. Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus de tal maneira que aquilo se tornou natural. Ele ouvia a voz de Deus, ele sabia o que Deus estava dizendo. E o último, mantenha sempre o foco no seu relacionamento com Deus. Às vezes as pessoas não entendem que ouvir a Deus não é para você ganhar dinheiro. Ouvir a Deus é porque você quer se relacionar com Deus. Alguém está me entendendo ou não? O foco é a relação e não a busca em prol de outras coisas. Então não tente usar Deus como um GPS comum ou como um sabe-tudo que tem todas as respostas. Deus é muito mais do que isso. Quem pode dizer amém? Ele é mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Buscar ouvir a voz do Senhor sempre deve estar baseado no desejo de conhecê-lo e estar mais próximo dele. Você pode dizer amém? Então eu tenho uma pergunta: comereis o melhor ou sereis devorados? Quando eu estou terminando essa mensagem, o que vem ao seu coração? Eu tirei uns dias para jejuar e ouvir Deus. Desliguei o telefone. Eu falei para minha esposa: o mais difícil para mim nem foi a falta da comida. Falei para ela: eu não senti fome. Como foi um jejum de 3 dias, eu não senti fome. Mas vontade de ligar essa coisa, mas foi várias vezes em cada dia. Gente, o pessoal deve estar precisando. Alguém deve ter escrito alguma coisa para mim, eu preciso responder. E o capeta vinha com as setas dele tudinho, né? Liga o celular, alguém ia perto da convenção, as pessoas precisando de direção. O maior sacrifício para mim nos 3 dias de jejum foi desligar isso aqui. Eu sei que tem gente que está orando no carro, e não estou dizendo que está errado orar no carro, mas pense no nível que a oração tem na sua vida. Quanto você precisa ouvir Deus? Você está aqui hoje de manhã e uma palavra de Deus, uma só, pode mudar a sua vida de direção completamente. Ele diz: se você quiser me ouvir, se você quiser me ouvir,
você vai experimentar o melhor dessa terra. Será que Ele é poderoso para cumprir essa palavra? Ele é poderoso para cumprir essa palavra? Tem alguém que pode te dar melhor coisa do que Ele? Ele está dizendo: vem cá me escutar, eu tenho tanta coisa boa para você. Eu queria convidar vocês para ficarem de pé, se vocês puderem. Eu acho que a primeira coisa que precisamos é pedir perdão. Por não termos entendido o quanto precisamos ouvi-lo. A vida vai tomando um ritmo tão forte. Olhem para mim um minuto, não orem ainda. A vida vai tomando um ritmo tão forte, que a gente entra, parece naquela rodinha do rato. Sabe aquela rodinha do rato que ele vai rodando nela ali e não sai do lugar? Parece que a gente entra naquela rodinha, trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho, estudo. E Deus está dizendo: sai da rodinha um pouquinho. Sai dessa rodinha e busca ouvir a minha voz. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A vida não precisa de muita coisa. A vida não precisa de carro. A vida não precisa de conta bancária. A vida precisa de direção de Deus. Uma pessoa com a direção de Deus tem tudo. Feche os seus olhos. Você quer dizer alguma coisa para Ele? Eu queria que você fizesse a sua oração antes de eu fazer a minha. Quanto eu preciso de Ti, meu Deus. Não é só de um culto, Senhor. Não é só uma reunião, uma mensagem. A vida é muito mais que isso, meu Deus. Te amarava cheia lá e ciarai. Uma direção pode mudar minha vida. Uma palavra. Os discípulos disseram: para onde iremos, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde que nós vamos, Senhor? Só Tu tens. Só Tu tens. O mundo pode me oferecer outras coisas, Pai, mas só Tu tens as palavras de vida eterna. Perdoa meu orgulho, perdoa minha independência, perdoa minha frieza, perdoa o fato de eu ter sido independente, oh Deus, tomando minhas próprias decisões, baseado na minha sabedoria, na minha inteligência. Ei, quanto da espada já pegou em mim, meu Deus? Quanto da espada já pegou em mim? Quanto que a espada já não me destruiu? Ou quanta maldição tem ativada contra mim, meu Deus? Será que eu estou no nível 1, 2, 3, 4 ou 5 de maldição por não ouvir a Deus? Eu quero sair dessa maldição agora. Eu preciso sair dessa maldição agora, Pai.
esse não é o meu lugar. Eu não quero fugir da espada. Eu não quero essa espada maldita atrás de mim. Ou a palavra me alimenta ou me devora. Eu quero que ela me alimente. Eu escolho que ela me alimente. Ou ela me alimenta ou me devora. Deus, eu quero que ela me alimente. Eu quero me alimentar da tua palavra todo dia, todo dia, todo dia e o dia todo. Viver sincronizado com Deus. Comunicação total. Livre. Perdoa-me, Senhor. Alguém quer pedir perdão? Pede perdão para o Senhor e diz: perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, perdoa. Meus pecados têm me separado de Ti. A verdade é que a conexão foi quebrada pelos meus pecados. E eu me humilho diante de Ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, perdoa-me, perdoa-me. Eu me humilho diante de Ti, meu Pai. Eu posso viver de aparência diante dos homens, mas eu não posso viver de aparência diante de Ti. O Senhor me vê por debaixo da capa, por trás da máscara. O Senhor me enxerga, o Senhor me vê. Então me perdoa, me perdoa. Tua palavra diz: ainda que os vossos pecados sejam tão escuros, ainda que os vossos pecados tenham cobrido a tua vida, coberto a tua vida completamente, eu sou o suficiente para limpar a tua vida. Limpa as nossas vidas nessa manhã. Limpa a minha vida, Pai. Tem misericórdia de mim. Oh, Menecai Alaba Xeremei. Eu estou restaurando a minha comunhão contigo hoje. Quero te ouvir, te ouvir. Yobecai Alaba Siriama Xerai. Toca-nos de novo, ó Pai, e cumpre o teu querer em nós. Rendemos hoje um altar, queremos conhecer tua voz. E toca-nos de novo, ó Pai, e cumpre o teu querer em nós. Rendemos hoje um altar, queremos conhecer tua voz. E toca-nos de novo, ó Pai, e cumpre o teu querer em nós. Rendemos hoje um altar, queremos conhecer tua voz. Faz uma oração comigo, faz uma oração comigo. Diga comigo: Senhor Deus, eu te peço perdão pela independência, orgulho, separação, por me afastar de Ti de qualquer maneira, por ação ou omissão. Me perdoa, me purifica, perdoa os meus pecados. E hoje eu volto a Ti arrependido, para te pedir:
Fala de novo. Fala de novo. Se o Senhor falou e eu não dei ouvidos, eu não escutei, eu não obedeci, fala de novo. Eu preciso te ouvir. Quero que você tenha um momento de espera diante do Pai. Eu sinto que há uma ordem que talvez Deus tenha te dado, uma palavra que Ele tenha falado, uma só, que vai liberar a tua vida agora. Uma palavra que Ele já falou, mas que ficou esquecida no tempo. Queremos conhecer tua voz. 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 Toca-nos de novo, ó Pai, e cumpre o teu querer em nós. Rendemos hoje um altar. Queremos conhecer tua voz. Efatá. Efatá. A palavra de Deus diz: levaram ao Senhor uma pessoa que era surda e muda, e o Senhor lhe disse: Efatá, que significa abre-te. Hoje eu digo sobre a tua vida e sobre a tua comunicação com Deus: Efatá, abra-se, abra-se agora a tua comunicação com Deus. Sensibilidade à voz divina. Emenecai, alavacenemecai. Sensibilidade aos comandos de Deus. Sensibilidade, oh Menecai, Elei, Dereba, Shai, Elai, Aramanasi, Anderei. Ei, Elei, Esou, Menai, Elai, Asiarai, Ashi, Elai, Elamana. Emecai, Ereme. A vida que Ele tem é melhor. Menecai, Elei, Menei. Deixa Ele te mostrar a vida que Ele tem para você. Deixa Ele te mostrar a vida que Ele tem para você. Somente escuta a voz dEle e deixa Ele te mostrar. Se alabacei, Enei, Mecai. Tu merava cheio.
Hoje nós calamos todas as outras vozes, Pai, todas as outras vozes que nos atrapalhavam de Te ouvir, e de forma especial calamos a voz do inimigo, pelo poder do sangue de Jesus. E toda voz maligna que estava na cabeça, no coração, toda conexão diabólica e ligação infernal, nós declaramos quebrada pelo poder do nome e do sangue de Jesus. E que cada um, Senhor, possa escutar a Tua voz a partir de agora, de maneira mais clara do que está escutando a minha. Muda o que for preciso mudar, tira o que for preciso tirar, coloca o que for preciso colocar. E eu só quero estar atento à Tua voz, oh, sensível ao Teu toque, Senhor. Queremos conhecer Tua voz. Oh, Papai, Queremos conhecer Tua voz. queremos conhecer, Queremos conhecer Tua voz. obedecer, Senhor. Queremos conhecer Tua voz. 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 Santo é Teu nome. Toca-nos de novo, ó Pai, e cumpre o Teu querer em nós. Rendemos hoje um altar. Queremos conhecer Tua voz. Sabe qual a coisa mais linda? É quando você pode começar uma frase dizendo: Deus falou comigo. Quantos creem que essa é a coisa mais preciosa que existe? É ou não? Eu profetizo que muitas das suas palavras vão começar: Deus falou comigo, Deus me disse, Deus mandou, Deus me orientou, Deus me pediu. Frases que denotam comunhão. Algo novo começa na tua vida nessa manhã, irmão. Hoje Deus restaura o teu relacionamento com Ele.